vocês irão assistir um documentário que mostrou um pouco qual foi a nossa proposta de trabalho num projeto chamado Fala Cracolândia, onde nós demos espaço, voz e demos ferramentas e instrumentos para, através do mundo da arte, através das expressões artísticas, aos usuários dependentes químicos que estavam realmente vivendo naquela situação em cenas de uso. É um projeto muito interessante que trouxe de fato uma visão, um olhar sobre o dependente químico, mas numa perspectiva, num cuidado aonde ele pudesse expressar todo aquele sentimento, todo o seu envolvimento do que o levou até ali e qual a perspectiva dele de sair dali. E um pouco era para mostrar mesmo que o usuário, mesmo estando naquele espaço, naquelas condições, ele tem um processo de criação, tem um processo emocional, tem um processo de sentimentos e vínculos, e que nós mostramos que é possível sim trabalhar a questão da dependência química na perspectiva do usuário e das suas necessidades e dos seus desejos. As frases, expressões artísticas que resultaram como um produto final deste projeto chamado Fala Cracolândia, na perspectiva da voz do usuário do dependente químico no território. O projeto Fala Cracolândia, ele vem de uma preocupação do governo do estado dentro do programa Recomeço, né, que é o programa da política sobre drogas do estado de São Paulo. Ele é uma ação, uma parceria nossa com o programa das Nações Unidas, o PNUD, onde o programa Recomeço ele criou, dentro das suas estratégias de atenção aos usuários dependentes químicos, também uma estratégia de momento de reflexão. Então a ideia foi que nós levássemos para os usuários que estavam até então nas cenas de uso, que é as cracolândias, essas pessoas, o momento que eles parassem para fazer um processo de reflexão da sua própria vida, da sua própria perspectiva de futuro, do momento que eles estavam. E pensamos que as artes é um dos caminhos que traz o vínculo com eles, traz a possibilidade deles se colocarem, de colocar as suas potências pessoais, os seus sonhos e as suas vontades, né, na expressão artística. A ideia do projeto é a seguinte, realizar oficinas culturais artísticas com os usuários da região da Cracolândia, mais especificamente os que residem ou são flutuantes, transitórios do que chamam de fluxo. Nós desenvolvemos atividades na rua, a gente monta uma bancada de 2 metros de comprimento, com as 2 perguntas norteadoras do projeto, que são o que você espera para a sua vida hoje e o que você espera para a sua vida para daqui a 2 meses. A partir dessas oficinas, nós vamos retirar os depoimentos mais profundos para produzir murais na região, no território, como é chamado. Nós vamos produzir murais com as técnicas de grafite, pintura e lambe-lambe. Com essas 2 frases se monta, se constrói artisticamente, né, a ideia dele, o sonho dele. A primeira pergunta e abordagem, eles sentaram, a gente explica o projeto, quebra o clima, se aproxima, pede para quem quiser se apresentar, contar a sua história. Isso é livre, né? Depende de cada um. Depois como você se vê hoje.
Aí é outro desenho que eles vão fazer nessas folhas. E a terceira etapa da oficina é o que você espera da sua vida para daqui 2 meses, e aí eles vão para lá. Eles vão utilizar o tecido e aí pirar e interagir com esses desenhos que já estão postos aí. É tudo muito livre. E tudo é baseado na história de vocês, nos desenhos de vocês, no que nos dizem, no que nos contam, porque nossa intenção é contar a história de vocês, né? É dar essa dimensão de tornar visível a história de vocês. Eu nunca imaginei dormindo na rua, sujo, pedindo esmola, pedindo comida em bar. Eu nunca imaginei isso. Sempre fui um cara trabalhador. Assim, minha filha me viu bêbado na rua, com uma garrafa de conhaque na mão, todo sujo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não entraria na droga de jeito nenhum. É muito profundo, cara. As oficinas têm tido um resultado assim. Tem gente que passa 4 horas sentado produzindo desenhos e textos. E às vezes a resposta foge das 2 perguntas. Mas dentro dessa aspas, resposta ou esse texto, a gente consegue identificar o que essa pessoa está dizendo, sentindo. A importância desse projeto é porque, de fato, trouxe um momento para eles onde eles pudessem se expressar melhor no momento que eles estavam ali na condição do uso ou do uso abusivo da questão do crack em cenas de uso, como são as cracolândias, e você consegue, através de uma atividade interativa, através de uma percepção de mundo que eles acabam tendo, qual a perspectiva deles, né? E é uma perspectiva que a gente chamou de curta, né? Porque é exatamente isso, a perspectiva do usuário que está num local de cenas de uso, ele não consegue se ver daqui a muitos anos, ele consegue se ver daqui a uma semana, daqui a um mês, quer dizer, qual a perspectiva que ele tem desse futuro? Dizer, a gente veio dar voz, né? Na verdade não, né? Ninguém tem esse poder de dar voz para ninguém, né? Todo mundo tem uma voz, o que a gente não faz é escutar algumas delas, né? E o pessoal da Cracolândia é uma voz que ninguém costuma escutar, né? Tem muita gente que faz arte aqui. A gente conheceu vários moradores aqui que estão em situação de rua. E as pessoas em situação de rua têm aquela coisa de carregar, né, a pouca coisa que elas têm, né, sempre, uma mochila, etc. E aí é muito louco, você vê que junto com, sei lá, as coisas mais importantes que a pessoa tem, ela carrega um bloquinho de papel com desenho, assim, com trabalhos. Então, o que a gente tem feito aqui tem mudado de certa forma, né? Por isso, por ser um lugar, mano, pesado, é um ambiente pesado, e cinza, né, escuro, não tem cor. A gente está trazendo um colorido. Né? A cor, acho que desperta o interesse da galera em chegar junto e trocar uma ideia, entender do porquê que você está ali pintando.
Já tivemos algumas experiências em que na arte, seja ela qual for a arte, a pessoa entra num outro mundo e consegue enxergar uma possível recuperação. Acredito eu, Franco, que a arte ela tem a capacidade de alcançar alguns espaços da nossa psique ou da nossa alma que de outra forma a gente não consegue. E no caso das oficinas que a gente está fazendo, ou até da própria instalação dos murais, a pletora de imagens que aparecem no nosso subconsciente quando a gente está produzindo um desenho ou uma ilustração, ou quando a gente está observando isso, ela é muito forte. Não sei, a gente consegue se emocionar e consegue expressar isso de diversas formas, como muitas vezes em outro tipo de linguagem a gente não consegue. Lançar a mão da arte num território tão degradado é resgatar um pouco da dignidade desse sujeito sobre um espectro mais subjetivo, sobre um espectro mais do sonho. É possível sonhar ainda, né? É resgatar um pouco a dimensão do humano num lugar tão brutalizado. E, de fato, a perspectiva deles é muito positiva, né? Então, muitos deles não se enxergavam, inclusive, lá naquele território. Pronto, daqui a 2 meses eu quero estar com a minha família, eu não quero mais estar aqui, eu quero resgatar o meu amor, eu quero resgatar os meus vínculos. Então, eles começam a ter uma expectativa e uma perspectiva de futuro muito diferente da realidade que eles estavam. E qual era a realidade que eles estavam? É uma realidade muito cruel, uma realidade de muita violência, de muita violação com eles, né? Então, quando eles param um momento para fazer essa reflexão, e a proposta do projeto Fala Cracolândia era esse, olha, vamos dar um momento para eles fazerem uma reflexão de que vida é essa que eles estão naquele território. Quando eles param para fazer isso, muitos deles realmente falam, aqui não é o meu lugar, não é aqui que eu quero ficar e não é aqui que eu quero me enxergar daqui a algum tempo. E aí, a partir daí, dessa sensibilização, dessa motivação, a gente começa a fazer um trabalho com eles. Então, se não está na hora de você sair, você não quer uma ajuda para você se recuperar, nós temos serviços que podem estar te dando essa oportunidade. Você não quer essa oportunidade para você? Então, essa conversa com eles funcionou bastante para isso. Atuei como facilitadora entre a equipe e o usuário, entre o usuário e os serviços locais. A minha abordagem era sempre trazendo as perguntas norteadoras do projeto e a partir das respostas aí eu conseguia trabalhar com ele, trazendo a sua história, a sua reflexão. É uma confiança que se dá entre a equipe e o usuário. O projeto durou 4 meses, com uma inserção mais firme no território de aproximadamente 2. As oficinas aconteceram com uma média de 25 pessoas na participação diária. Ao longo desses meses de projeto, a gente deve ter feito oficina com umas 450 pessoas. Assim. Desde o cara que chega, fica 3 minutos, até a pessoa que fica 3 horas. No primeiro momento, eles estavam meio arredios, não entendiam qual era a proposta. Então, eles precisam primeiro se sentir seguros de que eles estão ali, que eles podem se expressar, que eles não vão ser censurados, não vão ser reprimidos naquele processo, que eles não vão passar por uma censura do que eles estão fazendo, né? Porque ali não estava ninguém para julgá-los nas condições que eles estavam. Então, nesse momento, eles começam a adquirir essa confiança e esse elo com a equipe e com os próprios artistas que participaram
da oficina do Fala Cracolândia. E aí, a partir daí, a gente conseguiu ter resultados muito positivos, né? Muito positivos no sentido, eles conseguirem se expressar, eles conseguirem entender essa vivência da oficina e realmente traduzir essa vivência numa perspectiva de vida. Conseguimos conquistar o objetivo proposto, né? Vínculos foram criados, né? Pessoas foram encaminhadas e a gente tem aí a certeza de que ele cumpre o objetivo a que ele se propôs. Vai lá, legal. Vai lá, ó. Aonde? Da hora, meu parceiro. Mais ainda? Com certeza, vamos deixar a rua linda, maravilhosa. Com certeza. Ó, amor. Tem uma potência, uma vontade de troca absurda, cara. Isso é a maior impressão que eu tive ao longo desse projeto foi essa. É o falar, é o se expressar, né? É como eles se sentem naquele território e qual a perspectiva deles pós aquele momento que eles estão naquele território. E isso para nós trouxe uma riqueza de informações, né? Trouxe uma grandiosidade, inclusive das expressões deles, né? E muitos deles acabaram tendo uma expressão de resgate, né? Da questão das emoções, dos sentimentos, da história de vida deles. E esse processo é importante também na recuperação. A partir do momento que a gente ouve a frase de um deles, respeita a minha história, é isso, é escutar, é respeitar a história desse usuário. E precisam de ouvido, precisam de troca, eles precisam se sentir pertencentes a essa coisa que a gente chama de sociedade ou sociabilidade, né, do cidadão comum. Acho que em alguma medida eles precisam entrar nisso com oportunidade de troca. E para nós é importante isso porque mostra todo um ciclo de cuidados que deve se ter ao dependente químico. Então não é só a questão de levá-los para um processo de tratamento, mas é levá-los para uma consciência da sua condição de dependentes químicos, né? Através do quê? Através da arte, né? Através da expressão artística. A pessoa entra no outro mundo, cara. Quando começa a pintar, desenhar, trocar ideia, pessoas choraram, pessoas riram, pessoas me deram um beijo na boca, pessoas me apertavam, pessoas apertavam a galera. Tipo, cara, assim... legal isso, uma coisa que eu via muito assim, falou, pô, quem são vocês, o que vocês fazem, tipo, o que você faz saindo daqui? Juro, teve várias perguntas, o que mais você faz da sua vida? Eu, tipo, cara, pô, se isso aí não é uma centelha, uma lasca de potência para essa própria pessoa, sabe, sair muitas vezes de uma condição de rua, eu não sei o que é.